Muito boa tarde, uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os ministros locais e internacionais que estão reunidos aí na Guatemala hoje, sábado 7 de maio deste ano 2022. Realmente um grande privilégio, uma bênção que o Senhor me concede poder saudá-los e pedir ao Senhor que continue nos abençoando por meio da Sua Palavra, continue nos abrindo as Escrituras, continue nos abrindo entendimento para compreender seu programa e o que Deus está fazendo hoje no meio do seu povo. Deus é um Deus presente, é o eterno presente em ação. Ou seja, é Deus atuando em nosso meio, em uma obra que Ele tem que continuar. A obra, Deus não a deixa na metade, mas que é uma obra que continua conforme o seu programa. Ele tudo isso viu, todo este tempo, Ele já tinha traçado assim. Não é uma surpresa para Deus. Para nós talvez sim, ou para muitos, para mim também algumas coisas. Mas para Deus não é uma surpresa, porque é o seu programa que está se desenvolvendo e está se realizando à medida que cada coisa e cada etapa vai terminando e se abre outra etapa e assim surge com as dispensações e tudo que Deus tem em seu programa, ocorre dessa maneira. Deus em ação em cada tempo. Deus atuando em cada tempo a favor do seu povo. E por isso sempre pedimos a Deus e repetimos sempre. Quando o irmão William começava uma atividade, e sua pregação, sua mensagem, escutem que a maioria, se vocês buscarem, ele sempre dizia, e que o Senhor nos abra o entendimento e nos abra as Escrituras para compreender o seu programa. E isso a cada momento escutávamos e a pessoa via como algo repetitivo e tudo igual. Mas se você colocar muita atenção a essas palavras, agora, mais ainda, necessitamos dela, porque é Ele quem permite que cada filho de Deus entenda, compreenda sua palavra correspondente ao nosso tempo. Deus nos deu essa percepção de profeta. Ou seja, são pessoas, como diz o irmão Branham ali, com percepção profética. Porque se não fosse assim, então, não poderíamos compreender seu programa correspondente ao tempo em que nós estamos vivendo. Escutando todos estes expositores desde quinta-feira à noite, a sexta-feira, na atividade que tiveram com o irmão Tirso, e também sexta, todo o dia e a noite, e todo este sábado, ainda falta amanhã domingo, durante o dia e a noite, mas o que levam de atividades lá na Guatemala foi de grande bênção. Todos estes extratos que estiveram lendo deste livro que foi feito da terceira etapa, o qual nos dá mais luz. E crescemos no conhecimento de tudo que Deus está e estará fazendo em nosso tempo. Tudo é simples. Porque quanto maior o que veio dizendo o nosso irmão Miguel, nesses dias, quanto maior for a obra e o cumprimento de cada promessa, mais simples será. Porque assim, o inimigo de Deus, o diabo, não poderá imitar e não poderá fazer uma imitação perfeita do que é ou o que seria essa terceira etapa. A terceira etapa é a palavra.
É a palavra revelada, sendo falada, mostrando os mistérios do reino dos céus. E dos dois maiores mistérios que escutamos na mensagem de ontem, sabemos que são a primeira e a segunda vinda do Senhor. Diz na mensagem, o sétimo selo, e esse é do livro que a capa é cor preta, que fizeram em Jeffersonville. Podemos dizer que assim, editar página 509 e 510. No livro que temos, que usamos normalmente, seria 468. Nesse 509 diz: se você deseja que algo aconteça, agora terão que crer somente pelas minhas palavras. Se eu tenho planos para fazer certas coisas, eu sei que não posso dizer a ninguém. Não é que essa pessoa andaria contando, mas a coisa é que Satanás ouviria, vem? Ele não pode saber. Ele não pode saber. Ali em meu coração. Enquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo, então a coisa é entre Deus e eu. E ele escreve, nosso irmão William escreve embaixo: Satanás ouve se é falado, mas se não se fala, ele não pode saber o que está no coração. E ele coloca entre parênteses, alma. Escreve alma. Vem? Assim que ele não sabe nada sobre, até que a pessoa fala, e nisso ele ouve. E eu tentei, disse às pessoas que farei certa coisa, e via como o diabo me corta por todos os caminhos que puder, para ele poder chegar primeiro. Mas se eu obtenho a revelação da parte de Deus e simplesmente não digo nada sobre, então isso é muito distinto. Recordem, Satanás tentará imitar. Ele tentará imitar tudo o que a igreja fará. Ele tentou, nós notamos através do anticristo. Mas essa é uma coisa em particular que ele não poderá imitar. Disto não haverá mímica. Assim está a tradução. Mas ele não sabe, não há maneira de que chegue a conhecer. Este é o terceiro puxão, ou seja, a terceira etapa. Ele não sabe nada com relação, vem? Ele não entende. Mas há um segredo debaixo disso. Glória a Deus nas alturas. Nunca pensaria igual no resto da minha vida, quando eu vi. Agora, eu não sei o que, qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso. Já não falta muito. Tenho escrito aqui quando aconteceu. Se pudessem ver meu caderno, pare. Não prossiga mais adiante. Agora, eu não tenho o costume de ser um fanático. Estou dizendo a verdade. E ele escreve: não falar o que? A terceira etapa. E depois, do lado escreve: ver meu caderno. Muitas coisas que os profetas escreviam, quando ele diz numa ocasião, e veremos onde isso está escrito, primeiro Deus. No próprio livro dos selos que ele fala disso. E aqui também na mensagem, olha Jesus, isso eu li faz pouco tempo, mas para ler, isso que ele escreve ali também, ou novamente, creio que já tinha lido mais. Para que fique aqui também gravado, diz agora, na mensagem, olha Jesus, página 7, dessa tradução, porque no livro de citações, ali talvez a tradução é um pouco diferente. Agora vocês poderiam ver algumas coisinhas diferentes acontecer, nada pecaminoso. Não quero dizer isso, mas quero dizer algo diferente do que está se acostumado. Porque o que alcancei agora no ministério, estou retrocedendo aqui, vigiando esse ponto e esperando o tempo para usá-lo. Mas isso vai ser usado. E cada um sabe isso tão certo como o primeiro foi identificado, assim como o segundo foi identificado, ou seja, primeira e segunda etapa. E se você pensar bem de perto, vocês que são espirituais,
Como a Bíblia disse, aqui para aquele que tem sabedoria. O terceiro está identificado propriamente. E ele escreve, terceira etapa. Ou coloca 3 etapas. Sabemos onde está isto. Assim que a terceira etapa está aqui. É tão sagrado que eu não devo dizer muito sobre isso. Como ele me disse no princípio, ele disse, isto não digas nada disto. Recordam isso faz anos? E isso fala por si mesmo, ou seja, ela fala por si mesma, a terceira etapa. Creio que o irmão Miguel nos leu. Faz pouco tempo também de um extrato do irmão William que colocaram aí nesse livro da terceira etapa, destes extratos. Tem uma parte que o irmão William falava disto, que a terceira etapa falava por si mesma, ou seja, não era preciso estar explicando as coisas. E olha o que diz, ele escreve depois ali. Sigo aqui. Isso fala por si mesmo, mas vocês tentei explicar a outros e fiz um erro. Essa será a coisa, segundo a minha opinião. Não digo que o Senhor me disse isso. Essa será a coisa que começará a fé para o rapto. Para sair, veja. E eu tenho que ficar quieto por só um momento. E coloca, escreve, a fé para o rapto. E no outro lado escreve, não explicar a terceira etapa. Por isso há coisas que não vão ser ditas abertamente, do que estará ocorrendo ali, nesse quartinho de madeira, o que estará ocorrendo ali dentro e que coisas estará movendo ali. Isso ficará oculto e somente se verá o resultado. O que nos interessa e nos chama muito a atenção, ou mais atenção, é obter a fé, a revelação de rapto, a fé de rapto, que está no cumprimento da terceira etapa. Ou seja, que para os grandes milagres e maravilhas que estarão acontecendo em nível internacional, e toda essa cura e milagres de braços e pernas que vamos estar vendo com nossos próprios olhos, sendo manifestados e cumpridos ali nas pessoas que vão estar entrando por uma porta e saindo pela outra, tudo isso é para o mundo. Porque já quando ocorrer isso, como ele me dizia, por aí estará ocorrendo a ressurreição. E sabemos que nós, ao vê-lo, seremos transformados. Ou seja, que já para esse tempo, não é um tempo para estar buscando fé de rapto. Não é um tempo para estar buscando a fé para a transformação. É um tempo que se supõe, ou, vamos dizer, não se supõe, é um tempo em que o povo de Deus tem que já estar com essa fé nesse nível tão elevado que poderemos ver os mortos ressuscitados. Ou seja, que já, nesse tempo, já transcorrido todo um período de dias, meses ou anos, não sabemos, onde Deus esteve preparando o seu povo, a sua igreja noiva, para que essa fé, a revelação de rapto, como Enoque a teve, e eu li faz um tempinho já, o irmão William escreveu, Enoque tinha a revelação de rapto, a fé de rapto. Ou seja, que esse momento da fé de rapto, já para esse tempo onde os milagres estarão sendo realizados, já estará a fé em nós. Então, temos que vigiar. O tempo antes disso, o que Deus estará fazendo no meio da sua igreja para que esse momento chegue a essa parte da culminação, da terceira etapa, onde os grandes milagres e maravilhas estiverem sendo realizados e nós já teríamos essa fé de rapto. O que Deus estaria fazendo no meio da sua igreja para que esse momento chegue plenamente em cada escolhido de Deus para poder ver os mortos ressuscitados e nós sermos transformados. Ou seja, que nós temos que ser bem cuidadosos e estar na expectativa
do que Deus estará fazendo antes deste momento, que é o momento onde ocorrerá muito em breve. Não creia que isso está bem longe. Isso está bem pertinho. Portanto, Deus tem que estar fazendo algo no meio da sua igreja. E vejam aqui o que ele diz na mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Diz, tem duas mensagens dessa. E ele colocou uma dentro. E parece que leu em outro lugar. E estudou dele. E colocou dentro de outro que ele tinha também, que eu tinha estudado. E nos dois escreveu algo. Podemos ver o que escreveu num e o que escreveu em outro. É como nos evangelhos. Podemos ver o que escreveu em São Mateus, de algum evento com Jesus, mas podemos ver em São Lucas que talvez falou ou escreveu algo com mais luz do que Mateus disse, ou João pode ter escrito algo que Mateus não escreveu. E aqui, estamos fazendo isto. Vendo o que ele escreveu numa mensagem do mesmo tema e vendo na outra o que ele escreveu. Mas vejam, acabo de dar um exemplo de algo tão simples e ao mesmo tempo tão grande, porque a pessoa vê os evangelhos e dizem, olha, como posso ler os escritos de São Mateus, os escritos de São Lucas? Oh, que coisa tão tremenda que disse aqui Lucas. Mas olha aqui, Tomé escreveu aqui, olha como Deus tem esse cuidado com seus filhos, que nos deixou estes escritos tão importantes, onde numa parte escreve algo que tem a ver com este tema, e depois em outro dá um pouquinho mais de luz. E isso agradecemos a Deus por isso. Desculpem, diz nessa mensagem, página... Num está na página 54 e na outra está na página 47. É o mesmo que eu vou estar lendo. E depois o que ele escreveu numa e na outra. Diz, na mensagem, eis um homem que pode acender a luz. Diz, e hoje, quando estamos falando sobre metodistas, batistas, presbiterianos, o mecânico-chefe está aqui. O desenhista da sua palavra, o homem que criou os céus e a terra e desenhou sua igreja. Ele sabe mais sobre o que é necessário para o rapto? Ou sabe mais a igreja metodista batista sobre do que é o necessário? Ele é o desenhista. Ele conhece o que é necessário. Ele está bem vestido no poder da sua ressurreição. Aleluia. Ele está caminhando entre nós hoje no poder da sua ressurreição. Ele conhece o que faz falta, o que falta. E ele escreve em cima, os trovões. Ele conhece o que faz falta, o que falta para poder uma igreja em ordem de rapto. Vejam que formoso é. Ele conhece o que faz falta, o que falta para colocar uma igreja em ordem de rapto. Ele a desenhou e colocou as partes juntas aqui na Bíblia, amém? Só deixe que a corrente flua através dela. Agora observe-a operar. Deixe que a fé em sua palavra prometida para hoje flua através. Você observará como operará. Por quê? Ele desenhou a coisa. Ele desenhou sua igreja pela palavra. Isso é o que ele colocou em conjunto. Não metodista, não por metodista, batista, presbiterianos ou organizações pentecostais, mas pela sua palavra. Sim, Senhor, saia desses resplendores. Ele escreve os resplendores e também escreve quem tirará a pequena noiva do meio dos resplendores. E também aqui ele escreve Deus em carne, ressuscitado, fé de rapto
E na outra mensagem, nesse mesmo extrato que eu li, mas neste outro livrinho escreve: para o rapto é necessário a fé, a revelação de rapto. E também escreve, aqui numa folha, escreve a visão da carpa, um homem que pode ascender. Ou seja, aqui, essa fé de rapto nós já vimos que vamos estar obtendo no cumprimento da visão da carpa. Mas tudo será de uma forma progressiva. Veja o que ele nos disse. 17 de setembro de 2017, que colocamos, esse é um das palavras de introdução que ele nos dava antes de colocar o vídeo, e colocamos nesse livro Por Amor aos Escolhidos. Ele nos disse ali, página 14 deste livro. Vamos ler aqui um pouquinho antes para ver como é que ele vinha falando aí no princípio, para não ler toda a página. Diz: portanto, o trigo são os filhos e filhas de Deus, que estarão vivendo neste tempo final na era de ouro, na era da pedra angular, onde são colocados para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, é o tempo mais importante de todos os tempos para o cristianismo e para o judaísmo também. Creio que hoje, 7 de maio, estão celebrando, até onde soube, o dia da Aliá, o dia que se comemora o regresso de todos os judeus. Hoje, justamente hoje, 7 de maio, e também 7 de maio de 46, depois podemos corroborar que foi quando o anjo apareceu ao reverendo William Branham. E já se a pessoa entra por aí falando do anjo, isso tinha dito a Miguel que era somente umas palavrinhas, nada mais. Mas se vocês buscarem aí, a descrição que o irmão Branham dá desse anjo, em um homem enviado de Deus, também aí fala da descrição deste anjo, e é a mesma que dá o irmão Branham quando ele relata a visão da carpa, na página, parágrafo 97 do livro de citações. Aí vocês podem ver a descrição desse anjo, que é o mesmo que apareceu ali em 7 de maio de 46, ou seja, que é um dia muito especial. Continua dizendo, e para o judaísmo também, é o tempo da meia hora de silêncio. E há algo aí que está nos revelando. Diz, é o tempo da meia hora de silêncio. É o tempo do sétimo selo. É o tempo para a vinda do anjo forte com o livrinho aberto em sua mão para entregá-lo a um homem que estará na sua igreja e que revelará neste tempo final. Lembrem, ele sempre me dizia, desde que o primeiro dia que me disse, tem um título. E me mostrava a mão, tem um título. Já com levantar o punho, já sabia do que estávamos falando, sem ter que falar palavra alguma entre ele e eu. Ou seja, que isso era algo para ele muito, mas muito importante. Talvez agora eu estou entendendo muitas coisas que ocorreram nesse tempo que Deus permitiu que ele estivesse aqui conosco. Estive lendo num livro. Isso depois vou conseguir tudo o que tem a ver com isso. Onde o irmão Branham justamente fala nessa mensagem desse tempo que Deus deu a Ezequias, que foi o mesmo exemplo que o irmão William colocou quando ele pediu mais tempo.
E Deus lhe concedeu. E deu esse exemplo que tinha ocorrido isso já antes, nas Sagradas Escrituras. O irmão Branham ali, quando relata isso, depois eu consigo, onde essa explicação que ele dá aí, muito tremenda nessa mensagem. Mas o que eu recordo, quando ele fala disso, o irmão William escreve do lado um motivo e um objetivo, ou seja, Ezequias tinha um motivo e um objetivo para que Deus desse mais tempo. E assim foi com o irmão William. Vem? Por um motivo e um objetivo, Deus concedeu mais tempo. Depois eu leio quando tiver isso completo, porque tem várias mensagens que falam do que é o motivo e o objetivo de cada crente no Senhor. E desde o profeta até os crentes têm que ter um motivo e um objetivo em sua vida. Assim que esse tempo que ele deixou aqui conosco tinha um motivo e tinha um objetivo também. E era tudo isso que ele deixou estabelecido. Vejam aqui, continua dizendo. Vamos ler este parágrafo outra vez. É o tempo da meia hora de silêncio. É o tempo do sétimo selo. É o tempo para a vinda do anjo forte com o livrinho aberto em sua mão para entregá-lo a um homem que estará em sua igreja e que revelará neste tempo final. Revelará o conteúdo deste livro selado com 7 selos. Revelará o conteúdo da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos para realizar a colheita do trigo. O trigo são os filhos do reino, os filhos de Deus, que serão chamados com a grande voz de trombeta para receber a fé, a revelação para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estejamos preparados, escutando a trombeta final. Estejamos atentos ao que o Senhor dirá neste tempo final. E veja o que dirá. O que produzirá a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Então, irmãos, o que é que produzirá isso? O que produzirá a fé para ser transformados? Veja que eu volto a repetir. Portanto, estejamos preparados, escutando a trombeta final. Estejamos atentos ao que o Senhor dirá. Vem? O que o Senhor vai falar mais adiante. Ele coloca no futuro. Estejamos atentos ao que o Senhor dirá neste tempo final. O que produzirá a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E o tempo em que estamos vivendo é um tempo onde tudo isso está se realizando de uma forma simples. Em uma ocasião, e quero colocá-lo de exemplo, porque assim acontece em cada tempo. Quando ele dizia, se não creem em mim, pois creiam nas obras. Isso pode dizer, eu coloco de exemplo, não que nós nos coloquemos na posição de Jesus, mas o efeito, vamos dizer, para que entendam essa parte que Jesus aí estava dizendo. Está bem, a mim vão encontrar faltas em mim, porque assim, tem uma mensagem onde diz, buscaram faltas no que era o verbo e a palavra, e encontraram faltas. Ou seja, buscaram e encontraram. Agora, ele aí dizia, veja a misericórdia de Deus. Se não querem crer em mim, creiam nas obras, creiam no que o Espírito Santo está fazendo. Por meio de mim, dizia Jesus ali. E, neste tempo, nós temos que vigiar. O que é que Deus em Espírito Santo está fazendo no meio da sua igreja? Creiam pelas obras. Olha o que diz o irmão Branham. Isso é algo que eu creio que aí vão entender um pouquinho mais
do que está ocorrendo. Página 5b do livro de citações. Anotem por aí. Parágrafo 48. Da mensagem, eis o maior que Salomão diz, sabem? Gostaria de trazer uma carpa grande e armá-la, levantá-la aqui por um pouco tempo entre vocês, gente boa, e somente ficar de maneira que pudéssemos tomar uma tarde para um serviço de ensinamento entre ministros e permitir que as igrejas sejam arrumadas. Sabem uma coisa? Creio que o Espírito Santo nos ajudará a fazê-lo. E que vocês estão vendo? É o Espírito Santo ajudando-nos. Vejam como esse ambiente está se movendo progressivamente desde um tempo para cá, onde o Espírito Santo esteve falando e nos dizendo, arrumem suas vidas. Vamos a caminho da terra prometida do novo corpo. Vamos rumo à fé de rapto. Estamos obtendo. Vamos nos santificar. Ou seja, que o irmão Branham já estava profetizando ali o que iria estar ocorrendo no futuro. E a pessoa poderá dizer, mas quando isso ocorrer, irmãos, isso está ocorrendo neste tempo diante dos vossos olhos. Que Deus lhes abra o entendimento, que Deus lhes abra as Escrituras. Já falar mais claro, já não se pode. Ou seja, que para bom entendedor, com poucas palavras basta. E eu espero que vocês sejam ministros sábios e que escutem toda essa palavra que o nosso irmão Miguel está falando e deixando este fundamento. Essa parte bem estabelecida aí nessa reunião. Para que em cada país onde vocês forem, falem com a verdade. Falem o que Deus está fazendo neste tempo. E depois não seja pedido contas por ocultar do povo as maravilhas que Deus está fazendo. O Espírito Santo no meio do seu povo. Ou seja, que sejamos fiéis à palavra, à obra de Deus para este tempo. Que saiam daí da Guatemala e todos os que escutam essa gravação, que sejam portadores da obra que Deus está fazendo em nosso tempo, a qual está nos dando a fé de rapto, a fé de transformação, a qual gira ao redor da segunda vinda do Senhor. Assim que, irmãos e amigos que me escutam aí na Guatemala, junto com o missionário Miguel Bermúdez Marim, estamos nessa terceira etapa, nos preparando para em breve sermos transformados. Levem as boas novas às suas congregações, aqueles que ainda não entenderam e compreenderam essa etapa. Abram os olhos espirituais por meio da palavra da mensagem para que possam ver e possam estar prontos, preparados para escapar do juízo divino que virão em breve neste planeta Terra e estar todos ali na ceia das bodas do Cordeiro e possamos dizer, cada um de nós, valeu a pena nos agarrar da palavra da mensagem, da obra que o Espírito Santo de Deus está realizando neste tempo final, porque aqui já estamos na ceia das bodas do Cordeiro. Já nada pode nos tocar, bombas atômicas não tocarão, doenças não nos tocará. Já será um regozijo eternal. Que Deus abençoe e Deus os guarde. E muito obrigado, irmão Miguel, por essa oportunidade que me permite mandar essa saudaçãozinha. E que amanhã Deus te use também grandemente e à noite, na tarde, atividade que terás com todos os ministros ali na Guatemala, que também seja de grande bênção essa reunião. Deus te abençoe, irmão Miguel. Deus te guarde e oremos muito pelo nosso irmão Miguel. E recordem, há uma chave aí. Diz que há um motivo e um objetivo
Deus pode operar no meio de cada um de nós no que pedirmos ao Senhor. Assim que nós pedimos a Deus que use grandemente e que mantenha são e forte o nosso irmão Miguel Bermudes Marim, porque ele tem um motivo e um objetivo pelo qual permanecer no meio do seu povo, no meio de cada um de nós. Assim que em frente, orando pelo nosso irmão Miguel, orando uns pelos outros, unidos em amor divino, vamos obter a grande vitória do amor divino, a qual nos dará a fé plena de rapto e de transformação e de rapto. Deus te abençoe, irmão Miguel. Deus te guarde. Obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a todos vocês aí também na Guatemala e leve muita saudação da minha parte para todos aí nos seus países. Deus os abençoe. Deus guarde a todos.